Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 119. Glória a Deus. Glória a Deus. A vocês, meus irmãos, que nos acompanham através das redes sociais, a sua palavra, a Bíblia, se você pode, no Salmo 119, no versículo 67. Nós vamos ler o versículo 67, do versículo 71 ao 75. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá. Só recapitulando, Salmos 119, versículo 67, depois versículo 71 ao 75. Fala assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, ou a tua palavra. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Aleluia. Coloque a mão sobre a palavra, sobre o teu coração, e com seus pensamentos no alto do Senhor, peça para Ele continuar falando. Senhor, obrigado por esta palavra, porque muitos não entendem porque que veio o sofrimento, vem a dor. Muitos não entendem porque passa por luta, por problemas. E muitos até, meu Deus, dizem que o Senhor não está vendo, não se importa. Mas segundo a tua palavra, é a tua fidelidade. É por causa do teu amor que o Senhor nos aflige, porque o Senhor não quer perder nenhum de nós. O Senhor não quer que nós nos afastamos da tua presença. O Senhor não quer nos lançar fora, como o Senhor foi obrigado a lançar Adão e Eva, tirar do paraíso. Porque se eles continuassem, eles poderiam comer da árvore da eternidade sem se arrepender. Então, meu Deus, sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem falado com a tua igreja. O Senhor tem falado comigo. E se eu não escuto, é porque eu sou rebelde. Mas não é porque o Senhor não fala. O Senhor fala assim. Nós que temos que te ouvir e aprender e viver por meio de ti. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Pode se assentar. Tome seu assento. Abra os seus ouvidos. Não deixe que nada venha te distrair. E eu quero trazer o título dessa mensagem: a dor do propósito. A dor do propósito. O fato, meus queridos amados irmãos, a verdade é que nenhum de nós queremos passar por dor, por lutas, por problemas.
Nenhum de nós queremos passar por situações adversas. Essa é a verdade. Nós não queremos ser afligidos. Quem quer? Ninguém quer ser afligido. Ninguém quer passar por problemas, por dores. Não, nós não queremos. Nenhum de nós queremos passar por nenhum desses problemas. Mas muitas das vezes a nossa alma ela é afligida. Muitas das vezes nós vamos passar pelo problema. E se nós fizermos uma pergunta, ou quando alguém te faz uma pergunta sobre a tua vida, se alguém chegar para você perguntar sobre a tua vida, você quer responder para ela, ou você quer falar para essa pessoa que vai tudo, que tudo está dando certo? Essa é a verdade. Essa é a verdade sobre nós. Mas nós não queremos passar pelo problema na nossa vida. Nós queremos que tudo venha fluir e dar tudo certo. Mas é assim que acontece? Eu sinto muito falar para vocês, não é dessa forma. A vida não é assim. A vida não é dessa maneira. A vida é feita de altos e tem problemas, tem situações, tem dor, passar por dor, né? Nós vamos sentir muita dor. Esse é o fato. Sem problema, não tem como nós vivemos nessa terra. Vamos passar por problemas, por lutas, por adversidade, mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso não é em vão, tem um propósito muito bom nisso. Qual é, pastor? Qual é o propósito muito bom nisso de eu sofrer? É que Deus tem coisas grandiosas para realizar na sua vida. Coisas grandiosas para realizar sobre a nossa vida. E sem dor, sem problema, não tem como acontecer. Fato é que ninguém quer passar, ninguém quer. Eu não quero. Mas vamos passar. Vamos passar por situação assim, dessa forma. A questão não é o problema que eu enfrento. A questão não é o problema que vem contra a minha vida. A questão é como eu enfrento esse problema. Essa é a questão. Como é que eu enfrento esse problema? A luta que vem, como é que eu enfrento ela? Como é que eu estou passando, reagindo a essa luta? Como eu vou reagir à dor? Eu, por exemplo, não gosto de sentir dor. Eu acho que Deus é tão bom que eu nem deixo nem dor de cabeça assim. Às vezes, uma vez ou outra assim, aí mas já passa. Já sofri muito quando era pequeno. Mãe mesmo está aí prova, ela sofreu junto comigo, ela andava comigo para cima e para baixo, quase morri, né? Mas não era o dia, porque Deus tem um propósito na vida de todos, né? E Deus ele vai trabalhar na vida da pessoa. Mas muitas das vezes o inimigo ele tenta já ceifar antes, mas Deus ele não permite. De repente você não sabe por que você está passando por essa luta, você não sabe por que está acontecendo essa dor, esse problema na sua vida, mas saiba que isso é um propósito de Deus e é um propósito bom nisso. Através desta dor, através desse problema, Deus ele quer realizar coisas grandiosas sobre a sua vida. Então eu pergunto para cada um de vocês: como que você tem reagido à dor? Como que você tem reagido ao problema que veio
Não responde para mim, não. Responde para você mesmo. Como a pessoa age a um problema que surge? Porque isso faz toda a diferença. A reação do problema. Como você tem reagido ao problema, à circunstância, até mesmo quando é chamada a atenção. Em tudo isso é um propósito de Deus. E vai depender da nossa reação. Vai depender de como nós reagimos a essa situação. Todos nós, por exemplo, aqui estamos, nós passamos, ou de repente está alguém onde você possa estar passando, você está enfrentando um grande problema, uma grande luta, e de repente você não entende, você não entendia, porque isso está acontecendo, o que você está passando por isso, você pensa em desistir, você pensa em parar. Você pensa em retroceder porque você já clamou, você já buscou, mas tem algo aí que Deus quer ainda. E Deus está ainda trabalhando na tua vida através dessa situação. Então, passamos por dores, e a dor ela tem um quê? Um propósito. Diga comigo assim: a dor ela tem um propósito. Nunca se esqueça disso. A situação que nós enfrentamos ela tem um propósito. Com o filho, a filha. E aí nós não podemos agir como eu acabei de relatar no começo sobre essa mão. Acho que eu vou ter que agir, vou ter que matar, porque Deus demora demais. Isso é fala de uma mãe, falar de um filho, de uma filha. E por que isso está acontecendo? Porque o amor esfriou. A Bíblia relata isso. Nos fins dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Muitas as pessoas vão abandonar a sã doutrina. Elas vão procurar mestre segundo o seu desejo, porque ela quer um pastor que fala o que ela quer ouvir. Ela não quer um pastor que prega a verdade, que prega a palavra, mesmo que doa. E muitos debandam, muitos vão embora. Muito dentro das igrejas é vestido por sentimentalismo. E se esquece, às vezes a pessoa fala, mas na igreja, a igreja é um lugar que é onde eu não vou ter problema. É o contrário, ou a igreja é um lugar onde você vai ter mais problemas. Situação vai se levantar. Por quê? Porque as pessoas que veio cheias de problema para dentro das igrejas estão procurando mudar, mas eles estão em reformas. E às vezes nós temos isso na mente, não, o irmão falou coisa assim, mas o irmão olhou atravessado para mim. Antes deles virem para a igreja, ele era, agora ele está indo trabalhar, né? Ele não vai mudar, né? Só vai chegar à tonalidade quando ele ali se lançar verdadeiramente, entregar o seu coração para Jesus, e Jesus agora vai passar a mentalidade, ele vai comandar a vida da pessoa. Aí sim, aí é diferente. Mas quando Jesus não está no comando, ele pode ser frequentador da igreja, pode estar na igreja, e as coisas vão continuar as mesmas coisas, as coisas velhas, e a dor vai continuar, o problema vai surgir, porque Jesus está encontrando, Jesus está trabalhando. O que fala lá em Jeremias 18? O que Deus falou para Jeremias? Desce a casa do olheiro, e lá eu falarei contigo. Quando Jeremias desce a casa do olheiro, ele vê que o olheiro ele está trabalhando sobre a roda com um vaso, uma massa, está forjando um vaso, ele está modelando
amolecido. Glória, aleluia, Jesus. Se ele continuar com o coração duro, Deus ele não trabalha, ele não consegue trabalhar com o coração duro. Deus primeiro vai amolecer essa massa. Tem como você pegar um vaso já pronto, ali duro, e colocar na roda e fazer um novo vaso? Ele tem que ser quebrado, sim ou não? Sim. Para poder amolecer. É ou não é? Ele tem que ser assim a Deus também na nossa vida. Por isso que ele falou, nessa casa do livro, quando o Ezequiel fez isso, ele pegou, ele fez a mesma massa, colocou na roda. Aí Deus deu a palavra de Deus para Jeremias e falou assim: não poderei eu fazer com vós como fez escolher, ó casa de Israel. Então, para que Deus possa mudar a minha vida, a minha história, Ele vai causar dor. E às vezes nós temos um pensamento que Deus é só amor, Deus é só bem, mas às vezes Deus causa o mal para poder fazer o bem na vida da pessoa. Amém, igreja? Às vezes Deus ele vai no mal e vai fazer o bem, mas primeiro a pessoa precisa ser afligido, precisa passar por situações. A verdade é assim: se nós dermos ouvido à voz de Deus e andar nos seus caminhos, não vai vir mal nenhum sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas como nós somos muitos falhos, e às vezes Deus ele já sabe todo o desígnio do ser humano, ele vê que nós podemos se desviar e ele vai aí criar situações para que nós venhamos sempre recorrer. Veja a história do povo de Israel. Sempre teve altos e baixos. Quando o povo era afligido, ele buscava Deus, Deus ali chegava e abençoava. Aí passava-se um tempo e o povo se esquecia, deixava de ir para a igreja, ou ia de vez em quando, já deixou de ser crente, agora tornou-se religioso, frequentador. Aí Deus veio e Deus enviou o inimigo. Enviava o quê? Inimigo. Quando o inimigo vinha com força sobre o povo de Israel, eles começaram a clamar. Eles lembraram que tinham Deus. Assim nos dias de hoje, é assim na minha vida, na tua vida. De repente você está enfrentando uma tempestade, um problema, uma situação, é porque você se esqueceu de Deus mesmo dentro da igreja. Você se tornou religioso. Você não tem mais a sensibilidade. Você não tem mais um diálogo com Deus. Quando você fala com Deus, é só para pedir algo para Ele. Você não fala para Ele obrigado, papai, por esse dia, pela tua presença, pela tua misericórdia. Você não tem essa intimidade, porque só os íntimos falam assim com Ele. Só quem conhece a Ele vai falar com Ele dessa forma. É isso que nós temos que entender, gente. E muitas das vezes nós vamos ser afligidos. A dor, ela vai vir para que o propósito de Deus ele se realize na nossa vida. E só através da dor. Então, qual é o propósito da dor, igreja? Porque ninguém quer ouvir falar de dor. Ninguém quer. A mulher aguenta mais dor que o homem. Né? Nós vamos pedir para Jesus lá, né? Só mandar dor para a mulher, né? Mas a mulher ela aguenta mais. A mulher ela consegue dar luz. E ela dá luz sem sentir dor? É com dor. O homem conseguiria, será? Então, mas mesmo assim, sentindo a dor, olha que interessante, né? O mistério da vida. A mulher ela sofre para dar luz, e quando ela dá luz, ela vai um sorriso no lado dela, né? Fica feliz quando vê ali, né? O seu filho, a sua filha. Aí ela fica toda feliz, mesmo tendo sofrido. Assim também é Deus.
Sem dor você não vai sorrir. Às vezes é necessário passar por dor, porque depois, quando ali o milagre se concretizar na tua vida, quando Deus agir na tua casa, na tua família, aí você vai sorrir, você vai valer a pena. Nós temos que entender isso. Mas muitas pessoas, igreja, não querem ouvir falar de dor, não querem ouvir que Deus faz assim, não. Eles têm na mente que Deus é só um Deus que abençoa, que tantas pessoas, às vezes, mesmo sem congregar, mesmo sem converter, eles pedem nessa manhã na oração: estou esperando em Deus. Aí eu posso falar porque eu sei que ele não serve, mas eles vivem uma vida aqui. E aí fala dessa forma. Mas a palavra fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, passar a buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração e sararei a sua vida, tirar o problema, tirar a situação. Mas sem humilhar, sem orar, sem buscar, sem se converter, não vai acontecer. Sabe? Aí as pessoas veem Deus como Deus que só dá. Não. Mas Ele é um Deus de princípio. Primeiro, para que Ele faça algo na minha vida, eu tenho que fazer as coisas principais. E aí, se eu perguntar, de repente vocês aqui sabem qual é as coisas principais que Deus exige, né? Quem sabe o que Deus exige em primeiro lugar? Antes de me abençoar, o que Ele quer em primeiro lugar da minha pessoa, da sua pessoa? O que Ele quer? Não, a fé não, porque a fé eu creio que todo mundo tem fé. Não, está lá em Mateus 6,33. É isso aí. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quando ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ele não está dizendo que ele não vai te abençoar. Ele não está dizendo que ele não sabe que você precisa das necessidades. Ele sabe que você precisa. Tanto que ele fala assim: mas primeiro busque o reino, aí depois eu vou acrescentar, eu vou fazer aquilo que você quer. Mas primeiro você tem que me buscar. Quando você me buscar com todo o seu coração, então eu vou te abençoar. É simples, igreja, de sermos abençoados. Mas o fato é que nós não queremos. E por que nós não queremos? Porque se nós fizéssemos isso, eu não ia passar por dor, eu não ia passar por sofrimento. Mas como o povo tem tendência em se desviar do caminho de Deus, e Deus não querendo perder a alma, e aí Deus cria ali uma tempestade, uma situação, vai acontecer. Mas se você permanecer firme, você vai ver a glória de Deus. Você vai ouvir da boca de Deus: bendito teu Pai. Olha que privilégio vai ser nesse dia, ouvir e vê-lo face a face. E se nós não se mantermos na fé, buscando, não tem como ver, muito menos ser salvo. Então nós precisamos entender, igreja, esse propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Por que Ele cria? Porque o salmista, que nós precisamos entender, porque o salmista aqui, ele fala aqui, que em um momento o salmista ele questiona. Sabe o que ele questionou? O salmista ele questionou porque ele começou a olhar, e eu até preguei isso lá em Isaías, qual foi mesmo? Isaías primeiro?
que foi Isaías 1, que fala lá sobre a diferença entre o justo e o perverso. É Malaquias, né? Obrigado. É Malaquias. Isso mesmo, Malaquias. Eu não estou lembrando para tudo agora. 3, né? É Malaquias 3, que fala sobre o justo e o perverso. A diferença entre o justo e o perverso. Então, o salmista que começou também a questionar Deus. Porque que o justo, ele passava por situação enquanto o ímpio, o pecador, ele tem uma vida aparentemente boa. Ele prospera, né? Ele parece estar tudo bem na vida dele. E aí, o salmista estava questionando a Deus sobre isso aqui. E aí nós não entendemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Porque o propósito de Deus não é com ele. Não é com aquele que anda no pecado, não é com aquele que anda no erro. Por isso que Deus nem se preocupa. O propósito de Deus é com cada um de nós que busca a sua face, que está na sua presença. Então, com cada um de nós, ele vai procurar nos moldar, nos transformar. E às vezes nós também temos esse pensamento. Nós começamos a olhar a vida do ímpio. Nós começamos a olhar para a vida daquele que faz as coisas erradas. E parece que ele escapa, parece que tudo dá certo para ele. E aí você me entende, poxa, eu estou na presença de Deus, eu busco. E parece que nada dá certo. Parece que as coisas não acontecem para mim. E às vezes eu passo na rua, começa com essa mulher e fala assim: não, Deus demora demais. Deus demora demais. Aí a pessoa vai, vou dar um exemplo, a pessoa vem, busca a Deus, coloca: Senhor, olha, está acontecendo assim, assim, sabe? Senhor, toma providência, age nessa situação. E aí, passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e não acontece nada. Aí a pessoa fala: Deus está demorando, né? Aí o negócio começa a apertar. Eu vou agir, porque não vai esperar por Deus, não. Aí tira a situação das mãos de Deus. Deus está trabalhando, fazendo do jeito certo, para que ali aconteça e continue dando certo. Aí a pessoa vai, tira e quebra toda a cara. Então o salmista questionava Deus, porque o ímpio ele fazia tudo errado, mas tudo estava legal, tudo estava certo para ele. Enquanto para ele não entendia por quê. Eu creio que cada um de nós também já viu, já olhou e não entendeu, olhou para a vida do ímpio, para a pessoa que não serve a Deus e começou a questionar Deus. Eu sinto, Senhor, eu estou na tua presença. E as coisas não acontecem para a minha vida. Essa às vezes é o pensamento de cada um de nós. E aí você se esquece, sempre se lembre disso. Quando você olhar para a vida de um perturbado, para a vida de alguém que aparentemente está tudo bem na vida dele, não se esqueça, se você está passando por luta, por situações, é porque o ímpio, ele não está passando. O compromisso de Deus não é com ele. O compromisso de Deus é com você que serve a Ele, busca Ele. E Ele quer que aconteça eternamente na sua vida, não apenas uma vez. Então Ele vai trabalhar na hora certa e vai fazer acontecer na sua vida. Amém? E aí, igreja, vamos ver aqui comigo aqui, E é até interessante aqui, eu escrevi aqui, igreja, que para nós podermos alcançar o propósito de Deus, nós temos que passar pela pedagogia de Deus. E às vezes, muitas das vezes, a pedagogia de Deus nós não vamos achar bom.
que é a pedagogia? Quem sabe? O ensino. Deus ele vai nos ensinar pelos seus métodos. E às vezes o método de Deus é trazer um novo situação. Ah, pastor, onde é que está escrito na Bíblia que Deus faz isso? Deus... Vamos ver aqui no versículo 67 do Salmo 119. Antes de ser afligido, andava. O salmista está dizendo que antes dele ser o quê? Afligido. Quando ele andava errado, ele não era afligido, ele não sentia dor, ele não tinha problema. É isso que eu entendi, é isso que você entendeu também? Hã? Não? Você está na dúvida? Quem entendeu? Antes de eu ser afligido, de eu sentir dor, eu andava errante, eu não estava na presença de Deus, eu andava no mundo, eu andava segundo a dureza do meu coração, fazendo a vontade da minha carne. Aí ele continua no versículo, ó, na segunda parte do versículo. Mas agora, quando guardo a tua. Então, depois que ele começou a guardar a palavra de Deus, ele foi o quê? Afligido. Você entendeu isso? Você entendeu? Aí você fica questionando, porque você está entendendo que Deus é a pedagogia de Deus, é o método de Deus de trabalhar em cada um de nós. Não estranhe o fogo ardente, não estranhe o questione, porque é que o salmista está questionando, é nessa parte que ele está questionando. Ele está falando: antes que eu não te servia, antes de eu te servir, eu não fui afligido, eu não passei por dor, eu não passei por situação, agora eu guardo a tua palavra. Ele está sendo o quê? Afligido. Versículo 71 ele fala assim, ó. Agora eu entendi, né? Igreja, presta atenção, ó. O que quer dizer? Entendi. Foi-me bem, foi-me bom ter eu passado pela aflição, pela dor. Ó, foi-me bom ter passado pela dor. Ele agora está falando aqui que foi bom passar pela dor, passar pelo método da pedagogia de Deus, do ensino de Deus. Ah, pastor, não entendi. O Senhor, o seu próprio filho, quando ele foi batizado, Deus, através do Espírito Santo, conduziu ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Se ele tratou o seu filho amado dessa forma, porque quando ele foi batizado nas águas, a voz surgiu do céu: este é o meu filho amado, em quem me compraz, ele é o meu prazer. Agora o Espírito Santo pega ele, agora leva ele para o deserto. Você está entendendo? Que amar não é aquele que só passa a mão na cabeça e falar, e fica mimando, não. Ama aquele que corrige, ama aquele que disciplina, ama aquele que mostra o caminho qualquer que deve seguir. Se você faz isso com seu filho e permite, você não está amando a ele, mas você está criando um monstro. E ele vai se perder. Deus, ele é o método de Deus, é esse. Antigamente, eu creio que, acho que a maioria, ou todos nós aqui, acho que com exceção da Julinha ali, da Juju, né, do Douglas, tem mais aqui. Mas o resto, nós, foi todo ali na pedagogia ali do nosso pai, o chicote. Errava, chicote. Você fez isso? Então vem cá. Já ficava a cinta lá no. Tinha a cinta já lá. Ela não saía daquele lugar. É ou não é? Mas dessa forma, agora hoje em dia não pode. Hoje em dia, se falar diferente com o filho, ele já fica ofendido. Ele já não gosta do método que o pai falou. E assim são muitos crentes com Deus. Fica revoltado. Tem pessoas que querem fazer a obra, mas ele não quer se
Fica ofendido. Aí não vem para a igreja, fica um dia, depois vem. Até deu um desconto para ele, essa pessoa. Não percebe toda vez que eu. Aí deixa ele vir. Aí você tem que estar trabalhando de novo. Jesus, amado. Toda vez você tem que estar evangelizando o crente dentro da igreja. Entendeu isso? Evangelizando o crente dentro da igreja. O crente já é para trazer outras almas, não. Você tem que estar batendo, se rapando dentro da igreja, gente. É difícil. Aí às vezes a gente fica triste. Mas é o método que Deus de repente está trabalhando na vida da pessoa. Então aqui foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha só. Se você está aqui, você está ouvindo a palavra, então você já vai ver diferente o problema que vai vir sobre a sua vida. Porque aqui o salmista, ele está dizendo que depois que ele veio, ele passou por dores, mas antes ele não passava por dor. Mas agora ele está dizendo aqui que foi bom passar pela dor. Olha o que ele fala: foi bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aí no 2, 72 fala assim: para mim vale mais a lei do que para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Para vocês também é a mesma coisa, igreja? A palavra de Deus, ela vale mais do que o ouro, a prata, do que a riqueza? Sim ou não? Sim. Tem certeza, igreja? Se alguém chegasse hoje aqui e oferecesse para você 5 milhões, ou oferecesse 5 minutos na presença de Deus, qual você escolheria? Não seja hipócrita. Deus, ele conhece o meu coração, você sabe. Agora eu quero que você responda com sinceridade. Você teria 5 milhões que resolveria a tua vida aqui na terra? Você compraria o seu apartamento, o seu carrão? Você teria dinheiro ali? Você vivia agora tendo dólar só da renda? Ou 5 minutos na presença de Jesus? Hã? Sei não, vocês estão com dúvida aí. O ouro e a prata eles perecem, mas esses 5 minutos na presença de Jesus, ele não vale só 5 milhões. Ele vale, aliás, todo o ouro e toda a prata não paga. Porque 5 minutos você falando com ele face a face, conversando com Jesus. Você escolheria a sua vida e ele já conhece ali, mas você ia ter intimidade com ele ali, e você poderia sair ali abençoado da presença de Jesus. E quem sabe que você tem essa oportunidade? Toda vez que você vem aqui ao culto, você tem essa oportunidade de ter esses 5 minutos com Jesus. Você tem essa oportunidade de falar com ele, sentir a presença dele, sentir o toque dele, sentir ele curando, libertando, tocando na tua vida, mudando a tua história. Você tem essa oportunidade. E isso não tem preço que pague. Aí no 73 fala assim, ó: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Olha que sabedoria. O salmista aqui está falando, ele está declarando que ele está reconhecendo que as mãos de Deus fizeram ele. E agora ele fala assim, ó, ele está falando, me ensina. Olha ele, imagina você chega no culto, o único pedido que você faz a Deus, fala assim, me ensina teus
permanecer, me ensina a ser cheio da tua graça. Olha a diferença, olha que oração. Assim como o publicano lá e o fariseu estavam orando no templo, o fariseu ele orava dele para ele mesmo, porque só pode ser daquele jeito. Oh Deus, graças te dou por eu não ser como os demais pecadores. É bom, né? Você não ser, mas aí você não pode ter arrogância dentro de você, achar que você está acima de um pecador, achar que você é melhor do que um pecador. Não, você escolheu outro caminho, mas ninguém é melhor que ninguém. E aí ele fala assim: eu sou dizimista, né? Quando tem muitos que nem são dizimistas, mas esse ele devolvia tudo fielmente ali, mas a oração dele não subiu para o céu. Mas aquele publicano que ele falou assim, e muito menos, eu olhou para o publicano, muito menos como esse publicano, se desfazendo, sabe? Tem pessoas que assim estão no meio do evangelho, mas ele não se compadece, ele se acha melhor, e ninguém é melhor do que o outro. É isso que nós temos que entender. Você pode buscar mais, você pode, mas isso não quer dizer que você é melhor. As pessoas, sabe, não me toquem. Aí ele olha para o publicano e fala assim: muito menos como esse publicano. Quando a palavra fala publicano, fala pecador. Mas aí o publicano, ele estava lá prostrado no chão, ele nem ousava levantar os olhos para o céu, porque ele achava que ele não era digno, e ele falava assim: se propício a mim, pecador. E aí a palavra vai dizer que o publicano desceu para casa ali abençoado, enquanto o fariseu, a oração dele não foi ouvida. Então, igreja, os ensinamentos, a palavra de Deus, isso é tudo na nossa vida. As tuas mãos me fizeram de mim afeiçoado. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Aí no 74 fala assim: ó, alegram-se os que te temem quando me verem, quando me viram, porque a tua palavra tenho esperado. Olha, eu fico maravilhado quando eu vejo uma pessoa que almeja, que deseja, que quer a presença, a palavra de Deus. Eu fico feliz demais. E é isso que está falando. Nós temos que ficar felizes quando uma pessoa ela chega e verdadeiramente ela adere ali, ela anda na obediência, e ela tem sede, ela busca. Não aquele que vai nos empurrando, sabe? Aquele que vai nos empurrando. É uma luta para trazer para a igreja, e ele parece que tem desejo, tem vontade. Não, mas aquele que deseja, almeja a palavra, ele faz de tudo para estar na presença de Deus. É assim que eu estou falando: alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tem esperança. Confiar na palavra de Deus. E a sua vida, você espera na palavra de Deus, você depende da palavra de Deus, você depende ali de tudo. Em Deus espera, confia. É isso. É muito forte. E aí, o 75. Antes do 75, veja aqui o 33, volta aí para o 33, versículo 33. Olha, irmão, não vem para alguém, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Olha o que o salmista está falando aqui: me ensina, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina meu coração ao teu testemunho e não a cobiça. Olha que forte. Rapaz, a palavra de Deus é extraordinária para a nossa vida. Nós dependemos da palavra de Deus para tudo na nossa vida.
quando nós aprendemos isso e passamos a viver por meio da palavra, nós temos prazer, sentimos prazer de ouvir, de estar na casa. É outra coisa diferente, igreja. Aí eu vou para o 75 aqui para nós finalizarmos já, igreja. Falei que era uma palavra breve, mais abençoada. O 75 fala assim: ó, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me aflige. Olha aqui, está entendendo aqui? Com fidelidade. Então, quando você é afligido, quando você passa por luta, por dor, por problema na sua vida, é a fidelidade de Deus na tua vida. Porque Ele te ama, porque Ele te visa o bem. Mas às vezes nós não entendemos isso, às vezes nós não compreendemos isso. Aí é necessário ver o quê? A fidelidade de Deus através da dor, através do problema, para que nós possamos reconhecer que nós precisamos ter. É a fidelidade de Deus na minha vida, na tua vida. É a causa que nós não temos sido destruídos ainda. É a graça, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele conhece a cada um de nós. E aí quando Ele vê que nós estamos fracos demais, e a palavra ela vai nos advertir, se não me engano, no livro de Romanos, acho que é Romanos, não estou lembrado agora, fala que nós sermos vagarosos. Tem pessoas que não vagar demais, rapaz. Vai quase morrendo. Tem pessoas que passar um mês sem vir na igreja para ficar com os pais. Aqui na igreja, liga aqui dentro da igreja. E você sabe que eu estou falando com você. Não precisa de hipocrisia, né? Passar um mês não está nem ali. Está tudo bom. E aí eu quero ser o quê? Eu não quero ser afligido. Eu não quero sentir dor. Eu não quero passar por problema na minha casa. Mas como não vai passar se Deus nos ama tanto? Ele não vai ver isso acontecer e vai deixar. Não, Ele vai afligir. Ele vai me afligir. E aí o salmista, quando ele entendeu isso, aqui ele está falando aqui, ó, foi-me bom ter passado. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom. E aí, igreja, hoje é bom passar pela dor? Agora você vai entender. Não é bom, mas é necessário. Então o salmista aqui está declarando aqui, ó, já passou, mas foi bom. Agora eu só me lembro, agora mas foi bom porque me trouxe para o eixo, me trouxe para o caminho que me leva à vida eterna. Não é bom, mas é necessário. Nós precisamos passar por essa situação para nós aprendermos os caminhos do Senhor e não se desviar, porque está acontecendo tanta coisa horrível, igreja, tanta situação. Eu nem vi, só vi esse tarrafa, eu vi lá no telejornal lá, acho que o pai, ele matou o filho para não pagar a pensão, gente. Você está entendendo que nós estamos no final do tempo mesmo? Que como está escrito na Bíblia, o amor do Senhor não tem mais amor. Como uma criança de 3 anos inocente, como é que você é capaz de tirar a própria vida dele por causa de dinheiro, gente? E nós estamos na igreja, nós ficamos brincando. Às vezes nós não vamos com força, nós nos entregamos com força para que o mal não passe perto da nossa porta, da nossa casa. Não é tempo mais de nós brincar, não é tempo mais de nós estar passando
que tenta nos destruir, que tenta nos possuir, nos dominar, que tenta colocar na nossa mente que é normal, que isso está certo. Uma guerra. E você só vai conseguir vencer esse problema na presença de Deus. Mas tem que ser de todo o coração, buscar a presença de Deus de todo. Quando você buscar a presença de Deus de todo o coração, nada poderá te resistir, porque Deus é contigo. Amém? Quem entendeu essa palavra? Receba essa palavra no teu coração, guarde ela no teu coração, as 7 chaves, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. A você, meu irmão, minha irmã que nos acompanhou, que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, com seus olhos.